Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de História com a professora Selma? Então vamos lá que a aula está começando! O que será que a professora trouxe para hoje? O que nós vamos trabalhar hoje? Fases da vida. Então vamos lá, peguem o caderninho de vocês, peguem um lápis para que vocês possam anotar o tema que vai ser trabalhado na aula de hoje. Do jeitinho que a professora colocou aqui no caderninho, bem bonito. Coloquem lá a letra F, F de faca, isso, façam bem bonito. A de amor, S, S de sapo, E de escola e S de novo, de sapo, de novo, pode ser. Fases. Dê um espacinho de um dedinho lá no caderninho de vocês. Isso. E a próxima palavrinha. Dá. É a letra D de dado e A de amora. Isso. Mais um espacinho de um dedinho. Isso. E a palavrinha vida. V de vaca. I de igreja, D de diamante, isso! E o A de novo de amor, né? É tão gostoso, muito amor. Então, agora que vocês já escreveram no caderninho de vocês o tema que será trabalhado hoje, que é fases da vida, vamos ver o que vem depois. O nosso objetivo. Como a professora Selma já falou, que toda aula nossa tem que ter um objetivo, que tem que ser alcançado no decorrer da aula. E o nosso objetivo de hoje é identificar e comparar as características das diferentes fases da vida. Então, até o final da nossa aula, a gente vai ter que ter compreendido e ter alcançado esse objetivo. Identificar, pense bem, identificar as características e comparar as características das diferentes fases da vida. A gente vai ter que chegar nesse objetivo, ok? Então, vamos para frente. Olhem aqui que a professora trouxe. A gente vai ter dois amiguinhos aqui para poder estar assistindo as nossas aulas. Ele já está se apresentando. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro. E temos também a Laura, que também está se apresentando. Olá, amiguinhos. Eu sou a Laura. Esses dois amiguinhos, eles vão estar sempre conosco aqui nas nossas aulas de História e nas aulas de Geografia. Vamos entender um pouquinho sobre o que eles falaram da vida deles para nós. O Pedro, ele falou assim, que na casa dele, ele é o caçula de 3 irmãos. Ele mora e estuda no bairro de Uvaranas. E ele estuda lá na escola Fulton, na mesma escola que a professora Selma trabalha. Lembram que na aula anterior a professora Selma trouxe algumas imagens da escola Fulton, aquele jardim bem bonito? Então, ele estuda lá naquela escola. Tenho certeza que algum de vocês aí também vai estar estudando na escola Fulton. Ou quem não estudar, mas já conhece porque a professora trouxe algumas imagens lá da escola. Tá bom? Ele conta também que os avós dele moram na zona rural de Taiacoca. E lá tem bastante animais, um lugar bem gostoso para passear. Já diferente da Laura, a Laura é um pouquinho diferente do Pedro. Ela não tem irmãos, ela é filha única. E também não mora no bairro de Uvaranas. Ela mora e estuda no bairro da Nova Rússia. Isso, e ela estuda na Escola Municipal São Jorge. Tem alguém de vocês aí que estuda lá? Tem? Estudam lá também? Na mesma escola que a Laura? Ah, que bacana!
E ela também contou para nós que os avós dela moram também na zona rural de Vaia. E lá também tem cavalos, tem bastante coisa lá para poder ela estar brincando, um espaço bem grandão. Tá bom? Olha só, agora nós temos esses dois amiguinhos que estarão sempre conosco aqui nas aulas para poder aprender junto conosco. Legal, né? Gostaram? Que mais que a professora trouxe para a aula de hoje? Vamos contar a história de Laura. Então venham aqui com a professora aqui na mesa, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou contar para vocês a história dela. Olha aqui, a nossa pequena Laura. Estão vendo aqui nossa pequena Laura? Que bonita! Tá vendo? Vai estar sempre aqui conosco assistindo as nossas aulas. Vou contar um pouquinho. Ela conta que quando ela estava lá na barriguinha da mamãe dela, ela mexia bastante, porque a mãe dela contou isso para ela. Ela mexia bastante, ela não ficava quietinha. Daí nasceu, ela conta que ela gostava muito de mamar no peito da mãe dela. Depois foi crescendo, passou a mamar na mamadeira. E foi crescendo, usava fralda, porque era muito bebezinha, chupava a chupeta, aqui a chupetinha da Laura. Tinha o macacãozinho dela bem pequenininho, o paninho dela de boca, porque bebezinho assim. Então, aqui eu trouxe algumas coisas da Laura enquanto bem bebezinha. Daí ela foi crescendo, e ela conta que com 4 meses ela começou a se sentar. Com 6 meses ela pegou e já estava começando a se levantar um pouquinho. Ganhou bastante roupas, porque as roupinhas quando era bem pequenininha deixou de servir. E aí ela foi ganhando outras roupas. Conta também que a mãe dela gostava de contar historinhas para ela dormir, era bem gostoso. E assim Laura foi crescendo. Com 4 anos de idade, ela ganhou um cachorrinho. Quem de vocês aí não tem um animalzinho de estimação? Ela tem um animalzinho, o cachorrinho. E aí ela ganhou também uma bicicleta, começou a andar de bicicleta. Olha só como ela foi crescendo e ela foi ganhando, foi usando outras roupas maiores e foi ganhando outros tipos de brinquedo. Porque veja, quando ela era bem bebezinha, ela brincava com urso de pelúcia. Cresceu, 4 anos, já bicicleta. Começou a andar de bicicleta e foi crescendo. Contou também a Laura para nós que com 10 anos ela começou a ir para a escola. Lá na escola foi muito bacana. Tem alguns de vocês que começaram a ir bem bebezinho para a escola. E ela foi bem novinha para a escola, porque a mãe dela tinha que trabalhar e não tinha com quem deixar, então ela tinha que ir para a escola. Tá, mas foi com 1 ano de idade, bem pertinho de 1 ano de idade, que ela começou a dar os primeiros passos dela. Sabe aonde? Não foi na escola. Foi em casa com a mamãe e com o papai. Ela começou a dar os primeiros passos dela ali em casa. Veja o quanto a Laura foi crescendo e foi se modificando. Veja aqui o vestido bem bonito que ela usava quando era ainda menor. Cresceu, agora já está no fundamental. Olha aqui a roupinha dela aqui, já da roupinha que ela fez o aniversário dela de 6 aninhos. Que lindo, não é? O casaquinho dela? Tá aqui. Trouxe alguns objetos da Laura para vocês verem. Então, a Laura agora já está no fundamental, assim como vocês, e a gente já conhece um pouquinho da Laura. Gostaram da história da Laura que ela contou para nós? Então tá, daqui para frente a gente vai perguntando alguma coisinha para a Laura e ela vai contando para nós o que mais que aconteceu da vida dela. O que mais que a professora trouxe aqui para nós? Agora a gente vai começar a compreender, agora que a gente já sabe da história da Laura, a gente vai compreender sobre essa
essas fases da vida que a professora falou. Vocês viram ali que a Laura cresceu. Olha ali a primeira fase da Laura. Ali bebezinho, de chupeta, como a professora falou, de fralda. Aí ela foi crescendo, crescendo ali até os 6 anos. Será ali? Não, ali ela foi indo até os 11 anos. Então, aquela fase da infância, porque a gente tem algumas fases da vida da gente. E a primeira fase se inicia lá na infância, quando ainda, logo que nasce, quando é bebezinho. Então, ali a gente aprende, ali na família da gente, a dar os primeiros passos, assim como a Laura, aprende as primeiras palavras, assim como a Laura. Ali ela chupava a chupeta, assim como ali na imagem que a professora está trazendo, ali tudo na fase da infância, e à medida que vai crescendo, vai se modificando. Deixa de usar chupeta, deixa de usar fralda, começa a usar outras roupas, ali começa a brincar com alguns brinquedos, à medida que vai crescendo vai trocando esses brinquedos. A criança ali aprende bastante coisas novas, porque é o início de tudo, não é verdade? Começa a nascer os primeiros dentes, não é verdade? Aprende a falar e é diversas coisas. Ali a criança também aprende a ter algumas responsabilidades, porque ali a gente está falando na fase da infância, que é a primeira fase, que vai até 11 anos de idade. Então, até 11 anos de idade, você já tem algumas responsabilidades na casa. Por exemplo, guardar os brinquedos, arrumar a cama, molhar aquela plantinha, não é verdade? Então ali começa a gente a ter algumas responsabilidades. Crescemos mais um pouquinho, ó, fase da infância, crescemos mais um pouquinho e entramos na fase da adolescência, que se inicia ali aos 12 anos e vai até os 20 anos. Ali a gente já começa a mudar a nossa característica física também. Aquele rostinho de bebê, quando a gente chega ali na fase da adolescência, a gente já começa a modificar um pouco os nossos traços, né? Os meninos já começam ali a engrossar um pouquinho mais a voz, a ter mais pelos no rosto, as meninas já começam ali a nascer os seios, então já começa a modificar ali o corpinho também. Temos também ali responsabilidades, além daquelas responsabilidades de organizar os brinquedos, vai aumentando as nossas responsabilidades enquanto adolescentes. Ali a gente inicia uma nova etapa dos nossos estudos, porque vai até os 20 anos, então ali quando os 18, 17 você está ingressando numa universidade, então você muda também ali a etapa dos seus estudos, existem algumas transformações, responsabilidades também um pouquinho maiores. E vamos crescendo e entramos numa outra fase. Que fase que é essa? Olhem lá, observem com a Pro. Já sabe que fase que é? Isso, a fase adulta, que se inicia ali com 21 anos e segue com muito mais responsabilidades. Ali normalmente a pessoa já fez uma universidade ou já tem alguma profissão, já pensa no futuro, o que quer comprar, uma casa, um automóvel, já está namorando, já pensa em casamento, em constituir famílias. Então, à medida que vai crescendo, vai adquirindo novas responsabilidades. Não é verdade? Assim como o papai e a mamãe de vocês. E estamos falando dessas fases, olha lá. Tá vendo a escadinha que a professora trouxe? A fase da infância, subimos mais degrau, a adolescência, a fase adulta. Observem que cada um com as suas características diferentes. Não foi isso que a professora falou lá no início? Que a gente ia observar essas características? Estamos falando disso. Estão prestando atenção, né? Tá, então vamos lá. O que mais que a professora trouxe? Trouxe uma outra fase lá em cima no topo da nossa escada. Que fase que é essa? A fase da velhice, ou melhor idade, que é o que a professora gosta de chamar. Melhor idade, isso, que é a terceira idade também, que muitos falam. Aqui nessa fase, vejam que as características já são diferentes das outras. O cabelinho já começa a branquear, né? Olha lá, como que já começa a ficar diferente a vovozinha. Ela tá até com chale, até as roupinhas são um pouco diferentes. Vou contar uma coisa para vocês. As pessoas antigamente falavam que essa fase da melhor idade se iniciava aos 60 anos. Mas eu acho que não é verdade.
Sabe por quê? A pessoa com 60 anos está muito ativo, está trabalhando, está fazendo esporte, está fazendo várias coisas bacanas, está estudando. Quantas pessoas que a gente vê passando na televisão que estão estudando nessa idade, não é verdade? Então estão super ativas. Então a gente não pode ficar pensando que a pessoa com 60 anos, tá lá velhinho, não faz mais nada. Não, está super ativo. Então passou-se para 75 anos ou mais, porque aí sim a pessoa já está naquela fase mais do repouso. Mas veja que essa melhor idade aqui, ela já passou por todas essas fases aqui, crianças, tá vendo? Então veja o quanto de conhecimento que eles têm para passar para nós, quantas coisas que eles já aprenderam na vida que pode estar ensinando para nós. Perguntem lá para a vovó, para o vovô de vocês, como eles têm histórias bonitas e bacanas. A minha avó me contava cada história que eu não esqueço até hoje. Muitas coisas que ficam são histórias de vida, são lições de vida, são ensinamentos que, olha, é uma bagagem muito grande, não é verdade? Então aqui a professora trouxe para vocês essas fases, o quanto que a gente vai se modificando, o quanto vamos adquirindo responsabilidades, o quanto vamos acumulando conhecimento e que esses conhecimentos vão sendo transmitidos aí para os outros, não é verdade? Compreenderam até aqui? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Falando em responsabilidades, que é o que a professora estava falando, olha aqui, a criança cuidando ali do seu cachorrinho. São responsabilidades que a gente já tem ali desde pequeno. Lembram da história da Laura? Ela também ganhou um cachorrinho, lembram disso? E ela tinha que cuidar do cachorrinho dela. Então a gente tem que ter essas responsabilidades e dentre essas, muitas outras. Olha aqui, a criança ali organizando os brinquedos, foi o que a professora falou. Pode brincar? Posso espalhar ali na sala ou no quintal? Posso, mas eu tenho que depois ter a responsabilidade de organizar tudo de novo, deixar tudo bonitinho. E outras responsabilidades aí que o papai e a mamãe vai estar pedindo para nós, que são de acordo com a nossa idade. Então nós temos que ajudar sim. E é dessa forma, fazendo e se movimentando e procurando aprender as coisas, é que a gente vai evoluindo, não é verdade? É fazendo, colocando a mão na massa. A importância do brincar. O que vocês acham? É importante brincar? Quem de vocês não gosta de brincar? A professora Selma gosta de brincar. E olha, a professora Selma já está na fase adulta e ainda gosta de brincar. Então é muito importante a gente brincar, mas dentro dessa brincadeira nós devemos ter o respeito junto com o cuidado. Por quê? Porque vejam ali naquela imagem, a professora trouxe ali as crianças brincando bola. Eu posso bater no meu amigo? Eu posso chutar o meu amigo? Eu posso ficar bravo porque, por exemplo, eu perdi ali aquele jogo? Não posso. É uma brincadeira, a brincadeira tem que ser sadia, tem que ser para se socializar, para criar novas amizades, tem que ser uma coisa gostosa e prazerosa. Por isso é importante você brincar, porque na medida que você brinca, você aprende a ter essa troca, essa socialização, esse respeito um com o outro. Aqui também, outra imagem das crianças brincando ali de bambolê. Vejam que ali, observem, só para vocês saberem que essas imagens são imagens um pouquinho antes da pandemia. Então, está todo mundo sem máscara. Mas agora é todo mundo com máscara, não pode esquecer, tá bom? Então, lá na escola, quando vocês estiverem fazendo uma atividade assim ao ar livre, igual essa daqui que tem um distanciamento social, a primeira não tem, não pode ficar aglomerada, a gente já sabe. Mas nessa segunda já tem um distanciamento ali, vocês vão ter que estar usando máscara. E essa interação, essa troca, vocês não estavam com saudade disso da escola? Porque a escola nos proporciona isso. Além do conhecimento, esse respeito, essa importância de respeitar o outro e conviver, né? Trocar ali ideias, conversar, que é muito gostoso. Então é muito importante essa fase da brincadeira, mas com respeito e com cuidado. Agora vamos fixar o nosso conhecimento. Olha aqui. Vamos dar uma retomada ali. Lembra que falamos das nossas fases? Das fases da vida da gente? Qual foi a primeira fase ali que a professora falou, que a professora citou? Bem rapidinho, qual que é? Isso! Infância. Ali a partir do nascimento até os 11 anos.
Trouxemos ali mais algumas imagens ali das crianças ali brincando, a questão do respeito, a questão de estar feliz, do cuidado um com o outro. Trouxe aqui alguns jovens, alguns adolescentes que entram lá dos 12 anos até os 20 anos. Falei para vocês também das características que mudam um pouquinho, os gostos mudam um pouquinho. Vejam lá, eles já estão se vestindo ali como jovens mesmo, né? Alguns ali tá com batom, né? Então muda bastante ali as características. Os rapazinhos já estão ali começando a criar barba, tem um ali no meio que está meio escurinho assim. Então começa a mudar o nosso corpo mesmo e até o nosso comportamento. Que mais? Aqui, que fase era essa que a professora falou? A fase adulta ali, adquirimos mais responsabilidades ainda do que quando pequenos. Que mais? E aqui, a terceira idade ou a melhor idade, falei para vocês que as pessoas estão super ativas nessa idade, olha lá, praticando esporte. Bacana? Agora que a gente já relembrou um pouquinho, venham aqui comigo, com a professora, que eu trouxe aqui uma atividade para vocês. Deixa eu colocar esse urso da Laura para cá, esse vestido para cá, para arrumar um espacinho aqui para a gente fazer a nossa atividade. Vamos lá. A professora trouxe aqui, a professora está aqui arrumando um espacinho aqui para nós. Um cartaz que está escrito. Vou colocar para cá. Isso. Estão vendo aqui o cartaz? Estão vendo aqui o cartaz da professora? Isso. Vamos lá. Aqui está escrito passado. Passado, passou, ficou lá atrás, já aconteceu. Lembra da Laura? Usava fralda, não usa mais, passou. Presente é o que está acontecendo agora, nesse momento. Por exemplo, a Laura e o Pedro estão aqui comigo assistindo a aula, a professora está dando aula. É o presente, é o que está acontecendo agora. E o futuro é o que vai acontecer lá para frente. Então, passado, presente e futuro. Trouxe aqui algumas imagens que eu quero que vocês me ajudem aonde a gente vai colocar. Se é no passado, no presente ou no futuro. Vamos ver a primeira imagem. Olha aqui, ó. Você está indo para a escola. Isso, estão vendo aqui? Você está indo para a escola. Aonde vai entrar essa imagem? No passado, no presente ou no futuro? Você está indo para a escola, está no presente. Isso mesmo. É algo que está acontecendo agora. Temos outra imagem aqui que a professora trouxe. Estão vendo aqui? Você está indo trabalhar. Vocês já trabalham? Ainda não, né? Então, é uma coisa que ainda vai acontecer. Está no futuro. Isso, olha só. Estou vendo que vocês já compreenderam aqui a nossa atividade. Trouxe outra imagem. Observem aqui com a Pro. Seus cabelos estão brancos. Vocês estão com os cabelos brancos agora? Vocês estão usando essa bengalinha agora? Não. Então, é lá no futuro. Vamos colocar aqui no futuro. O que mais que a professora trouxe? Esta daqui. Observem aqui com a Pro. Sua mãe trocou sua fralda. Vocês estão usando fralda? Isso ficou lá no passado. Passou. Vocês não usam mais fraldas. Olha aqui. Passado. E ficou lá para trás. Outra imagem que a Pro trouxe. Observem aqui com a Pro. Isso. Hoje você está feliz. Olha lá. Hoje. Se está falando de hoje, está falando no nosso presente. É algo que está acontecendo. Só que o nosso cartaz está ficando bonito. Trouxe mais esta imagem, a última imagem que a Pro trouxe. Você tem 2 anos. 2 aninhos. Vocês têm 2 aninhos? Não, não tem. Então, ficou também lá no passado. Passou. Olha aqui como ficou bonito o nosso cartaz.
Estão vendo aqui? O passado passou, ficou lá atrás, já passou. O presente, algo que está acontecendo agora. E o futuro, o que vai acontecer ainda. Tá bom? Fixamos bem o nosso conhecimento, compreendemos as fases, fixamos bem. Venham aqui com a Pro. Então, vamos lá para o nosso objetivo de hoje, que é identificar e comparar as características das diferentes fases da vida. Nós identificamos e comparamos as características? Sim, falamos de cada fase, falamos das características, falamos das responsabilidades, das diferentes fases, falamos da fase da infância, ali da adolescência, falamos da fase adulta e ali da melhor idade, não falamos? Então, atingimos o objetivo de hoje? Atingimos, né? Olha lá, atingimos. Ótimo. Crianças, tem uma tarefinha para casa que vocês devem pegar lá na escola, que vai ser impressa. Tá bem tranquilo, tudo que a professora falou aqui tá nessa atividade. Aqui a gente vai ter algumas imagens, tá vendo aqui? A criança ali jogando a bola, um adulto ali cabelinho pretinho, parece que tá indo trabalhar. Aqui uma pessoa já de cabelinho branco e aqui um bebê. Diferentes fases da vida, que foi o que a professora falou para vocês. O que vocês vão fazer? Vão pegar, pintar bem bonito, colorido bem bonito e vão recortar com cuidado, com a ajuda ali do papai, da mamãe, do responsável que estiver perto de vocês. Vão recortar e vão colocar eles na ordem. Então, desde a infância, pega lá a infância pequenininho, depois pega lá o adolescente, quase que a professora fala, pega o adolescente, depois pega o adulto e depois pega lá a melhor idade. A professora falou das características, esses daqui, observe as características dele, tá bom? Bem tranquilo, bem fácil. Então, a nossa aula está chegando ao fim. Lembre-se, crianças, que a cada dia escrevemos um pedacinho da nossa história. Hoje, escrevemos mais um pedacinho da nossa história. Hoje, o nosso presente, tá bom? Fiquem bem, tá bom? Se cuidem. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão animados para mais uma aula de Geografia? A Prof está muito animada. E hoje nós vamos começar a nossa aula de uma maneira diferente. Antes da Prof passar os objetivos, a Prof trouxe uma surpresa aqui bem bonita. E nós vamos começar a nossa aula com esta surpresa. A Prof vai pôr aqui uma luva e vai mostrar para vocês. Olhem aqui para a Prof. O que será que nós vamos aprender na nossa aula hoje com esta luva um pouco diferente? Nós vamos cozinhar, será? Não! Vocês estão observando aqui esse cenário? O que será que tem aqui? Essa luva é para ajudar a Prof a contar uma história para vocês. Uma história muito legal. E eu acho que através desta história vocês vão conseguir descobrir o que a Prof vai falar hoje. Então, o que tem aqui? Uma casa, muito bem, é uma casa. Uma casa, será que ela está retinha ou torta? Ela está um pouquinho torta. Então, hoje a Prof vai contar para vocês a história, quem mora na casa torta. Então, o nome da nossa história hoje é uma pergunta. Quem mora? Então, a Prof vai começar a contar para vocês. Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta? Será que tem como morar numa casa sem janela e sem porta? Será que é um gato que usa sapato e tem um retrato no quadro? Olha esse gato. Será que a gente vê gato que tira retrato? E será que ele usa sapato? Será que é ele que mora nesta casinha torta? Ou será que ainda é uma florzinha tão bonitinha que tem uma sainha bem curtinha? Vocês já viram por aí florzinha de sainha? Não, não é mesmo. Isso é coisas da nossa imaginação, coisas para tornar a nossa história mais legal, mais engraçada. Então a florzinha, ela não usa sainha.
Ou ainda será que é um elefante pesadão, um elefante que tem um rabinho de barbante? Que estranho! Nós não vemos elefante numa casa torta e nem com rabinho de barbante. Ou ainda será que é um papel que usa óculos e chapéu? Será que os nossos papéis eles usam óculos e chapéu? Não, eles não usam, mas esse papel aqui da história ele usa óculos e chapéu. Ou ainda para morar na nossa casa torta, a prof trouxe mais um morador. Será que é um botão? Um botão que toca violão? O botão da nossa roupa sai pulando e tocando violão, será? Não, professora Ariadne, não. O botão é para fazer parte da nossa roupa, mas esse botão da história ele toca violão. E tem até 2 botões aqui na roupinha dele também. E ainda será quem mora nessa casa torta? Será que é um pente com dor de dente? Pente tem dor de dente? Não, mas vocês sabem por que aqui tem um dente e um pente? Porque quando a gente tem os pentes, eles também têm os dentes para pentear o nosso cabelo. Então, quem mora na casa? Quem mora? Eu vou deixar para vocês inventarem um próximo morador para morar na casa torta. Quem mora será nessa casa torta? Que não tem janelinha e nem porta. Eu trouxe alguns moradores para morar na casa, além dos personagens também. Trouxe uma menininha que pode representar as meninas que estão aí do outro lado, pode representar a professora. Então eu inventei uma menina. E também um menininho que pode morar aqui nesta casa torta, um menininho. Então a professora vai deixar na casa torta aqui, esta menininha morando aqui na casa torta. Para vocês olharem, ó. Então, agora eu deixo para vocês aí de casa inventar e imaginar quem mora na casa torta que não tem janelinha e nem porta. Vocês conseguiram descobrir através da história sobre o que nós vamos conversar hoje? O que nós vamos descobrir? Além de tudo, a prof está com muitas dicas aqui na bancada. Eu acho que vocês já conseguiram perceber o que a professora vai falar. Sobre o que será? O que vocês acham? Muito bem, sobre casa, não somente sobre casa. A prof vai falar para vocês sobre moradia. E antes da prof retornar aqui na bancada, a prof vai chamar vocês ali na tela para falar sobre os nossos objetivos, os objetivos que nós temos que atingir hoje. Então vamos lá na telinha ver nossos objetivos? Então agora nós vamos observar os nossos objetivos de hoje. Vamos ver o que nós temos que cumprir na aula de hoje. Então nosso primeiro objetivo é identificar a moradia como um espaço de convivência, afeto e divisão de tarefas. Então nós vamos aprender algumas coisas sobre divisão de tarefas, afeto e a convivência, para que no nosso lar nós possamos ter uma boa convivência. Identificar diferentes tipos de moradia. Como vocês já puderam perceber, a prof trouxe bastante coisa na bancada, então nós vamos ver diferentes tipos de moradia. Então, para continuarmos a nossa aula, a prof trouxe aqui para relembrando a aula passada, a aula que nós tivemos, a última aula que nós tivemos. O que nós fizemos? Vocês conseguem identificar através dessa imagem o que nós fizemos na aula passada? O que será que era? Vocês fizeram aí na casa? Será que vocês fizeram? Eu vou perguntar para as profs, quero ver todo mundo fazendo as atividades bem bonitas, bem legal. Então, nós fizemos aqui, nós podemos observar que nós fizemos uma casa de dobradura. Isso, mas na aula passada nós fizemos apenas um tipo, uma casa. E o nosso foco da aula passada era observar o quê? Que a casa é nosso lar e que nós moramos com as pessoas que nos amam, que nós amamos também dentro de uma casa, de uma moradia. Mas para representar todas as moradias, nós fizemos a dobradura da casa. Então, agora nós vamos voltar ali para a bancada para continuarmos a nossa aula. Então, vocês já conseguiram perceber que nós vamos trabalhar sobre casas. Como é a sua casa? É bonita, tem amor, tem afeto? Como que é a sua casa? Quem mora com você?
Vão pensando aí na cabecinha de vocês, vão respondendo, fazendo de conta que está chegando aqui no ouvido da professora Ariadne. Quem mora com você? Quantas pessoas? Você já pode observar aí, estar se identificando, a minha casa é parecida com essa ou com aquela. Ou a minha casa às vezes não é parecida com nenhuma, porque a prof trouxe algumas, mas existem muitas casas, moradia, né? Casa é um tipo, mas é muitas moradias que existem. Então vão pensando aí. Agora a prof vai mostrar para vocês alguns tipos de moradia. Vem aqui com a prof. Qual moradia será que é esta? Vocês conseguem identificar? Quem será que mora nessas moradias? Quem que é? Isso, tem gente pensando aí, é as princesas do desenho, é os reis, as rainhas, mas vocês sabiam que qualquer pessoa pode morar num castelo? Tem pessoas que gostam, acham bonito o jeito do castelo e mandam fazer um castelo. Aqui na nossa cidade de Ponta Grossa tem uma pessoa que tem condições financeiras, quando a gente tem recursos, nós podemos fazer. E ele gosta tanto de castelo que ele fez um castelo para ele morar. Então não é somente as princesas, os príncipes, os reis e as rainhas. Qualquer pessoa pode morar num castelo. Se você tem essa vontade, basta você, estudar bastante. E quando você for grande, estiver trabalhando, você tem essa vontade, você vai conseguir morar em um castelo. Principalmente as meninas que gostam de castelo das princesas, não é mesmo? Essa casa, essa moradia aqui que a prof vai mostrar para vocês agora, ela é um pouco diferente, acho que vocês não conhecem ainda, porque ela não é muito falada e nem muito usada aqui na nossa cidade. Então essa moradia aqui se chama palafita. Vocês estão vendo o jeitinho dela? Ela é um pouco diferente? O que ela está? Ela está em cima de estacas de madeira ou estaca de outro material que queiram fazer, mas essa casa é própria para quem mora na beira do rio, porque o rio, às vezes, a água que sobe, enche, e para que não inunde a casa das pessoas, elas fazem esse tipo de casa aqui, que se chama palafita. Olha que casa diferente, vocês conseguiram perceber? Ficou bem bonita, né? Então ela está na estaca. Esse aqui é um outro tipo de casa. Não é muito comum, mas também quem mora perto do rio pode morar nesse tipo de moradia aqui, que é a palafita. Outro tipo de moradia que eu acho que vocês conhecem, ela é bem conhecida, é essa aqui que a prof trouxe. Observem ela. Eu acho que ela é bem conhecida de vocês. O que é? O que está escrito aqui nessa plaquinha? Sobrado, é um sobrado, é um tipo também de moradia que tem aqui na nossa cidade. Vocês já podem, quando passam de carro ou vão no mercado, podem ter observado um tipo de moradia que é o sobrado. Tem outra moradia aqui que eu acho que vocês também já identificaram nos desenhos, que é o iglu. O iglu é uma casa que fica em lugares gelados, em lugares frios. Então o iglu fica lá, ele é construído de gelo e fica em lugares gelados. E quem mora no iglu é os esquimós. Eu acho que vocês também já viram em desenhos, passando em desenhos que tem bastante gelo, passa essas casinhas diferentes, essa moradia diferente, o iglu. Esta aqui, ó, que tem essas árvores, quem será que conseguiu identificar? Essa também vocês já viram. Não é normal ver aqui na cidade esse tipo de moradia. É uma moradia um pouquinho diferente. Qual moradia é essa? Quem consegue identificar? Esta moradia é o quê? Uma oca. E quem que mora na oca será? Quem? Muito bem, os índios. Mas os índios não moram somente nas ocas, não é mesmo? Então aqui a prof trouxe a oca porque nós estamos aprendendo diferentes tipos de moradia. Então ela trouxe várias moradias. E uma desses tipos é a oca. Só que o que acontece? Nós sabemos que o índio que mora lá na floresta que ele faz a sua oca para morar, porque nós sabemos que o índio pode morar onde ele quiser aqui dessas moradias. Ele pode construir um castelo, se ele for morar perto do rio ele pode fazer uma palafita, então ele pode morar onde ele quiser. Esse aqui é um tipo que é comum lá mais antigamente ou para os índios que vivem na floresta, moram na
oca, mas também, né, nós temos às vezes colegas que são descendentes indígenas e estão juntamente conosco na nossa escola. Pode ser que até esteja assistindo a aula agora. A prof trouxe aqui esta casa, uma casa, né? Todo mundo pode ser que more em casa, ela pode ser de alvenaria, pode ser de madeira. Então existe a casa. Casa é um tipo de moradia. Então aqui às vezes a gente tem mania de falar a minha casa, é um jeito que a gente fala, não é mesmo? Mas existe diferentes tipos de moradia. O certo é falar moradia, mas não tem problema quando vocês falam casa, mas agora que vocês estão aprendendo, a maneira correta é moradia, minha moradia, meu lar. Então aqui a prof trouxe uma casa. E aqui a prof também trouxe outro tipo de moradia, que pode ser que alguma criança está assistindo e está se identificando, que é o quê? É o prédio, o edifício. No prédio, no edifício, nós sabemos que não é só uma pessoa que mora nesse lugar bem grande. Aqui no prédio, no edifício, mora muitas pessoas. Cada uma tem o quê? O seu apartamento. Pode ser que tem criança que mora em apartamentos. E agora, a prof vai mostrar para vocês também esta daqui que é um pouco diferente. Ó, vocês já viram por aí? É uma tenda, uma barraca. Vocês já observaram por aí? Às vezes vocês pensam tenda, barraca, pensam que é o circo, mas não é um circo. Esse daqui é um tipo de moradia. Também tem o costume dos ciganos, crianças que os pais são ciganos, que são descendentes lá de cigano, que sua cultura é cigana. Eles também podem morar em barracas, porque eles sempre estão em lugares diferentes. Então, eles fazem barracas. Bonita esta barraca aqui, não acharam? Bem legal, bem diferente. Vocês viram como é muito diferente? A gente acha que vai estudar uma coisa e vai aprender lá. Moradia é uma casa. E não, olha o tanto de descobertas que nós fizemos, descobertas legais, descobertas interessantes. Eu espero que vocês estejam gostando e aprendendo. Então aqui a prof mostrou para vocês diferentes tipos do quê? De moradia, diferentes tipos de moradia. Agora eu vou chamar vocês aqui novamente na telinha para observar com a prof uma imagem. Olha essa imagem. Essa imagem não é muito bacana, não é muito legal. Mas como nós estamos aprendendo, nós temos que aprender sobre tudo. A prof vai ler lá para vocês o que está escrito nesse slide. Será que todo mundo tem uma casa para morar? Será que em meio a tantas casas que a prof mostrou para vocês, todo mundo tem uma casa para morar? Pensem um pouquinho o que vocês acham. Pensem olhando para essa imagem. Não é mesmo? Nem todo mundo tem um lar, uma moradia para morar, para dormir, para se aquecer, para fazer as suas refeições. Nem todo mundo tem uma moradia. Então a prof trouxe essa imagem aqui. Existem os moradores de ruas. Os moradores de ruas, eles às vezes até fazem uma casa de papelão. Isso não é muito legal, mas fica aí uma reflexão para vocês, para que nós possamos dar valor à nossa casa, à nossa moradia. Sabe por que acontece isso? Porque nas grandes cidades, às vezes, as pessoas perdem o emprego, não têm dinheiro, não têm família e não conseguem ter um lar para morar. Então, eles são moradores de ruas. É um direito de todos ter uma moradia? É um direito de todos, mas infelizmente ainda nem todos estão assegurados por este direito. Mas eu e vocês vamos ficar torcendo para que todo mundo consiga ter um lar bem gostoso para morar. Combinado? Então vocês vão estar torcendo, vão estar, tendo pensamentos positivos, e nós esperamos que daqui a um bom tempo todo mundo consiga um emprego e tenha um lar para morar. Não importa o tipo de moradia, mas que tenha um lugar para se abrigar. E nós não nos deparamos mais com esse tipo de cena. Combinado, pessoal? Então, vamos refletir sobre isso. Agora a prof vai mostrar para vocês algumas outras coisas, além de diferentes tipos de moradia, outras coisas que temos que fazer no nosso lar. Eu vou ler aqui para vocês. O que podemos fazer para ajudar em casa? O que será que vocês, crianças, podem fazer para ajudar na casa?
Pensem um pouquinho aí com a prof. Vamos pensando, que a prof já vai dar alguns exemplos. O que podemos fazer para ajudar em casa nossos responsáveis, nossos pais, nossos tios, nossos avós? Há muitas coisas que vocês já podem fazer com essa idade que vocês estão. Então a prof vai mostrar uma imagem para vocês agora. Olha essa imagem aqui. A prof procurou trazer imagens de coisas assim que vocês já conseguem fazer. Aqui pode ser a mãe, pode ser uma tia, ou alguém que a mãe paga para cuidar da criança. O que está acontecendo nessa imagem? A criança fez o quê? Ela brincou e depois de brincar, o que nós temos que fazer? Guardar nossos brinquedos. Isso vocês já conseguem fazer? Sim, vocês já conseguem guardar os brinquedos. Também, olha aqui essa imagem, aqui uma menina um pouco maior, o que ela está fazendo? Ela está fazendo o quê? Ajudando a mãe dela a organizar a louça, a secar a louça ou até mesmo a guardar a louça. Quando o armário não é alto, não precisa subir, vocês podem o quê? Ajudar também a guardar, vocês já conseguem. Aqui também, tem criança que adora ter animalzinho, fica pedindo para a mãe, eu quero um animalzinho de estimação, eu quero um cachorrinho, eu quero um gatinho. E às vezes o que acontece? Não quer ajudar a cuidar do animal, não quer dar comida, não quer dar água, não quer limpar a sujeira principalmente. Acha que vai vir um animalzinho ali na casa e ele não vai fazer cocô, nem xixi. E não é assim, né? Ele faz suas necessidades também. E nós temos que, como nós amamos nossos animais de estimação, temos que ter esses cuidados. E se nós queremos, nós temos que ajudar a nossa mãe, porque ela tem outros deveres. E isso as crianças já conseguem fazer, né? Dar a comidinha, dar a água, limpar a sujeirinha do seu animal de estimação. Então, espero que vocês comecem a ajudar a cuidar dos animaizinhos. E aqui, ó, tem crianças que têm o quê? Horta, jardim na sua casa. Então, tem criança que mora aí na zona rural e tem mais possibilidade de ter uma horta maior. O que essas crianças estão fazendo aqui? Elas estão fazendo o quê? Molhando, cuidando da plantação. Pode tirar aquelas ervinhas que não é boa para as plantinhas. Está molhando. Eu devo molhar com a mangueira, será? Não, eu devo ter o uso consciente, eu devo economizar água. Se eu não tenho um regador legal, eu posso também molhar com uma garrafa plástica. Então eu devo sempre estar economizando, usando com consciência a nossa água, para não faltar. Então aqui ficam umas dicas de algumas coisas que vocês podem fazer para ajudar ao pessoal de casa, para que todos consigam conviver, ter mais momentos de lazer. O que? Se todo mundo ajudar, todo mundo vai conseguir ter mais um tempinho. E aqui agora a prof vai ler uma frase para vocês. Toda criança tem direito a ter um lugar para morar. Então, como a prof falou, toda criança tem direito, mas ainda esse direito não é assegurado, infelizmente, mas todos têm este direito. Então agora estamos quase chegando ao fim da nossa aula. E agora a prof vai ler os objetivos para vocês, para ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos da aula. Passou tão rápido esta aula, a prof, nossa, passou voando. Tomara que vocês tenham conseguido aprender as coisas que a prof ensinou. Então agora vamos finalizar nossa aula lendo nossos objetivos. Identificar a moradia como um espaço de convivência, afeto e divisão de tarefas. Conseguimos cumprir? Sim, nós vimos que o quê? Que nós temos que ter amor na nossa casa, ajudar nas tarefas para todo mundo viver bem. E nosso outro objetivo foi identificar diferentes tipos de moradia. Sim, nós vimos diversos tipos de moradia e sabemos que ainda podem existir mais que a prof não trouxe, porque são muitos tipos. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e principalmente que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho com a aula de hoje. Então, até a próxima aula. Um beijão, pessoal, e fiquem bem. Fiquem em casa, usem máscara. Quando for para a escola, vão certinho com a máscara. E até a próxima aula. Vem aí, Ciências da Natureza.
Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Gabi e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza. Então, sejam bem-vindos. E para começarmos a aprender, vamos lembrar aquelas 3 palavrinhas importantes para sermos bons cientistas? Vamos ver? Muito bem. Quais são as 3 palavrinhas? Investigação. Nós devemos investigar, ir atrás do conhecimento, fazer as experiências para vermos os resultados e assim nós vamos adquirir conhecimento, né? Pois nós não podemos falar, né, confirmar algo sem termos o conhecimento. Muito bem. Vamos lembrar o que vocês aprenderam lá na aula passada? Então, puxa lá na cabecinha. Nós falamos sobre o quê? Sobre o mosquito Aedes aegypti, que muitos falam, né? O mosquito da dengue. Então, vocês viram que o mosquitinho Aedes aegypti, ele estava rondando o bairro lá da Aninha e do Pedrinho. E o que aconteceu? A Aninha acabou ficando doente. Sabe por quê? Porque o mosquito que estava contaminado acabou picando ela. E ela ficou, né, doentinha. Acabou tendo alguns sintomas. Febre alta, dores no corpo e também falta de apetite. Ela precisou ir até o médico para tomar remédio e ficar curada. Bom, depois disso, a Aninha teve uma grande lição. Ela teve um aprendizado, né? Aprendeu a deixar o quintal de casa e a casa limpinha, né? Para não ter mais foco do mosquito, né? Aedes aegypti. Então, ela aprendeu a cuidar das plantinhas, colocar areia nos pratinhos, a não deixar acumular água parada em objetos como garrafa, pneus, sacolinhas. Aprendeu que deve se cuidar das calhas, da caixa d'água. E depois que ela aprendeu tudo isso, né, ela também começou a ensinar outras pessoas. E você pode fazer o mesmo que a Aninha fez. Aprendeu e pode ensinar as outras pessoas a cuidar do quintal de casa e da sua casa. Muito bem! Lembrou de tudo, não é? Que bom! Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula no dia de hoje. Hoje nós vamos aprender a explicar as principais partes de uma planta e as suas contribuições com o ambiente. Vamos lá então? Muito bem, então vamos com a professora. A professora vai tentar representar para vocês, né, uma planta. Então vamos lá. Então, essa figura aqui, ela está representando, né, uma árvore, uma planta, que é um ser vivo. Nós vamos tentar deixar essa plantinha, essa árvore, em pé. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Vou soltar. Olha só o que aconteceu. Ela caiu. Não conseguiu se manter em pé. Por quê? Né? Então, aqui na árvore nós temos, né, em toda a planta nós temos o caule, que vai sustentar. Mas estão faltando algumas coisas aqui, não é? E nós podemos observar que o papel está fraquinho, está maleável, né? Ele não tem condições de sustentar toda a estrutura, olha só, né? Vai ficar caindo. Então, vamos tentar de outra forma. Aqui já não deu certo. Vamos tentar aqui. Então, aqui tem, né, as folhas da árvore, tem o caule. Vamos observar o que vai acontecer. A professora vai soltar. E caiu novamente. E o que aconteceu aqui? Então, a árvore, ela ficou um pouco mais firminha, né? Por causa da dureza aqui do palito, da madeira. Mas ainda está faltando algo, porque a árvore não teve aonde se fixar para se manter em pé. Então, vamos tentar mais uma vez
de outra forma. Agora a professora vai usar o potinho com terra e vamos tentar colocar para ver. Então, olha só. E agora, vou soltar e, muito bem, o que aconteceu? Ficou em pé. Por que será que a árvore conseguiu ficar em pé agora? Pensa aí. Isso mesmo, porque ela teve aonde se fixar, né? Ela ficou aqui no solo, na terra, e o caule, né, conseguiu ficar ali. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto e a professora vai montar com vocês as partes completas de uma planta, de uma árvore. Então, a primeira parte que a professora vai mostrar é a raiz. Então, vamos lá. A raiz, ela vai servir para fixar, né, a planta na terra e também ela vai servir para que a planta absorva todos os nutrientes que estão ali em volta, né, no solo. Então, ela vai absorver a água, né, tudo que a planta precisa. Depois da raiz, nós temos, a professora só vai mudar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, a raiz. Depois nós temos, como que é o nome desse daqui? Muito bem, é o caule. Então, o caule, ele vai ajudar, então, a planta também a ter uma estrutura, né? Ficar ali em pé. Vai dar a firmeza para a planta e da raiz vai trazer os nutrientes para onde? Para as folhas. Então, aqui estão as folhas da planta, da árvore. Então, folha. Você sabia que as folhas, elas fazem parte do processo de respiração da planta? Então, olha só. Observem que cor que tem as folhas das plantas, as folhas da árvore. Qual que é a cor? Verde, muito bem. Então, a cor verde é graças a um pigmento chamado clorofila. E a clorofila, ela vai ajudar no processo de fotossíntese. E o que é o processo de fotossíntese? É onde a planta vai se alimentar, vai respirar. Então, ela vai precisar, né? A clorofila, que é o pigmento que a professora falou que deixa a plantinha verde, vai ajudar a puxar a luz do sol, os raios do sol para a planta, para que ela possa, né, fazer esse processo de alimentação. Ela também vai precisar do gás carbônico e da água. Então, o gás carbônico é aquele que vem de lá da fumaça, das queimadas, da fumaça que sai dos motores e também da troca gasosa que nós, humanos, fazemos. Então, nós respiramos o oxigênio, que é o ar, né, bom, e nós liberamos o gás carbônico, né, que também a planta vai precisar. Você já ouviu dizer que as plantas, elas contribuem com o meio ambiente? Como que as plantas contribuem? Porque elas pegam esse gás carbônico na hora do processo de alimentação, vai pegar esse gás carbônico, levar para dentro dela, né, produzir o seu alimento e depois ela vai liberar oxigênio, que é, né, o ar puro que nós respiramos. Você deve ter ouvido muito aí nas notícias dos jornais, né, da importância do oxigênio. Né? As pessoas que têm dificuldade para respirar lá nos hospitais, elas precisam do quê? De oxigênio. Muito bem. Então, vimos lá que a planta, ela faz, né, ela produz o seu próprio alimento, né, com a luz do sol, a água e o gás carbônico. E ela também vai respirar, né? É um ser vivo. Para ser um ser vivo, precisa se alimentar e respirar. Muito bem. E nós não terminamos ainda as partes da planta. Temos mais algumas.
Então, depois das folhas, nós vamos ter as flores, né? Vamos colocar aqui as florzinhas. Então, nós temos nas estações do ano a primavera, é onde, né, as flores aparecem. E depois que aparecem, né, a flor, ela vai dar origem ao fruto. Então, é a flor que vai dar origem ao fruto. E o fruto, ele também tem uma função especial, né? Vamos colocar aqui o fruto. O fruto tem uma função especial também, que é proteger a semente, né? Então, vai proteger a semente. E dali do fruto vai gerar a semente que nós vamos poder produzir outras plantinhas. Só que nem todas as plantas, elas são assim, né, completas com todas essas partes, com raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, né? Nem todas. Elas podem ser também um pouquinho diferentes. Quando elas têm todas essas partes, nós chamamos de plantas completas. Então, a professora trouxe aqui algumas plantinhas diferentes para mostrar para vocês como que é alguma delas. Então, essa daqui que a professora vai mostrar, vocês já devem ter visto, né? Com certeza a mãe, a tia, a avó, alguém deve ter aí em casa, que são as suculentas, né? Então, como que funciona? A suculenta, quando a professora quer plantar lá na casa dela, ela vai precisar apenas, né, de uma folhinha. Então, essa espécie aqui, né, de suculenta, eu vou colocar uma folhinha e ela vai brotar, vai nascer outra plantinha, ó. Então, ela vai crescendo, crescendo e vai chegar, né, vai ficar grandona até ela formar um caule e assim a gente pode produzir novas plantinhas, né? Então, ela não é exatamente uma semente, né? A professora usou ali a folha. Temos mais plantinhas aqui. Então, todo o ser vivo, né, precisa nascer, crescer, se desenvolver e reproduzir. Como as plantas são um ser vivo, elas também vão precisar nascer. Então, olha só, a professora vai mostrar aqui a semente, porque ela vai começar da semente. Eu vou mostrar primeiro para vocês o alface. Então, estão vendo essa sementinha aqui, ó? É a mais escurinha. Essa daqui é a semente do alface. Você sabia que o alface tem sementinha? Isso mesmo. Então, a professora plantou aqui, né, o alface e fez essa mudinha aqui. Então, ele começou bem pequenininho, né? Isso aqui faz mais ou menos uns 8, 9 dias, né? Que a professora plantou. E ele começou a crescer. Aliás, esse primeiro faz mais, né? Faz umas 2 semanas. Esse daqui é o que a professora plantou, né? Há mais tempo, porque ele cresceu mais, né? Então, tá maior. Ele estava pequenininho e começou a crescer, se desenvolver. E chegou até a fase em que nós fazemos o quê? Vamos consumir, né? Vamos comer. Essa é uma planta que nós comemos as folhas, né? Então, algumas plantas nós nos alimentamos das suas folhas. Mas como que sai a semente do alface, professora? Então, olha só. O alface, ele tem essa partezinha aqui, né? Então, a raiz e aqui como se fosse o caule. Quem produz alface não vai arrancar, para produzir a semente, não vai arrancar com a raiz. Vai arrancar somente as folhas e vai deixar essa parte aqui crescer do caule. Então, ele vai crescendo, 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 vai ficando bem alto, vai produzir, então, as florzinhas e aquela semente que a professora mostrou. Então, da florzinha lá do alface, quando ele crescer, vai surgir a semente, né?
E a professora trouxe também essa sementinha aqui, que é a semente do... Opa, se misturaram aqui, ó. Essa sementinha bem pequena, né, redondinha, é semente de rabanete. Diferente do alface, que nós comemos a folha, o rabanete nós comemos a sua raiz. Então, ó, essa mudinha aqui, a professora plantou a semente, né? Então, ela está bem pequenininha. Essa daqui, né, faz mais ou menos uns 7, 8 dias que a professora plantou a sementinha. E o que que aconteceu? Ele foi crescendo, se desenvolvendo, né? Então, estava a semente, depois cresceu a mudinha, foi ficando maior, né? Até chegar à fase, né, que nós vamos poder tirar para nos alimentar. Então, esse é o rabanete, que é a raiz, né, que nós tiramos. Então, ele vai nascer dali da terra. Então, nós tiramos, né, as folhas ficam aqui em cima. E da mesma forma que o alface tem a semente, o rabanete também vai ter. Então, ele vai crescer, vai ter as suas ramificações, né? E aí vão começar a surgir algumas florzinhas. E dentro dessas florzinhas vão ter alguns parecido como se fosse um frutinho, né? Então, a gente vai abrir e dentro dele vai estar a sementinha do rabanete, né? Então, ele nasce, cresce, se desenvolve e depois nós podemos consumir. Muito bem. Então, existem vários tipos de plantas, né? Nós temos lá a couve-flor, que nós comemos a flor, né? E temos a mandioca, que também nós comemos a sua raiz. Muito bem. Mas, para que essas plantas cresçam, se desenvolvam, que nós possamos nos alimentar também dela, elas precisam de alguns elementos importantes. Quais que são eles? Então, a terra, o solo, né? Toda planta ela vai precisar do solo, né, para fixar as suas raízes, para absorver do solo os nutrientes necessários para ela crescer, para poder se alimentar também. A água, né? A água da chuva também é importante para molhar a planta. Aliás, né? A vida no nosso planeta, ela é possível porque nós temos água e todo ser vivo precisa de água. Nós precisamos, os animais precisam, as plantas precisam, né? A plantinha também vai precisar de sol, da luz do sol, né? Vai precisar da chuva, né? Como a professora já mostrou ali, a água. Vai precisar do ar para respirar, né? Vai precisar lá do gás carbônico, que vai ser transformado depois em oxigênio. Muito bem? Aprenderam? Gravaram na cabecinha? Porque agora nós vamos fazer juntos uma atividade. Então, olha só. Toda vez que tiver aula, você vai deixar do seu ladinho um caderno e um lápis, porque a professora sempre vai estar pedindo para vocês. Então, pega o caderninho e o lápis e nós vamos fazer um desenho para fixar tudo isso que a professora falou. Combinado? Então, já pode pegar lá. Pode pegar também o lápis de cor, porque você vai precisar colorir o seu desenho, tá bom? E eu quero ver quem foi que aprendeu de verdade com a professora. Você vai pegar o seu caderno e a professora vai pegar a cartolina, né? Para vocês conseguirem ver o desenho direitinho. Então, eu vou começar desenhando. Qual que é a primeira parte da planta? É a raiz, né? Então, vou fazer aqui as raízes da planta. Depois da raiz, né? A raiz vai absorver lá os nutrientes do solo, né? Depois da raiz, nós vamos fazer o caule. Então, pode ser o desenho de uma árvore, pode ser de outra plantinha também, né? Então, aqui está o caule. Depois do caule,
Nós temos o quê? As folhas. Vamos ter as folhas. Muito bem. E depois das folhas, nós temos o quê? As flores, que elas saem, né? Na maioria das vezes na primavera. E as flores, elas vão dar origem ao quê? Aos frutos. Muito bem. Então, vocês podem desenhar aí várias florzinhas na planta. E a professora vai desenhar aqui o fruto, né? Muito bem. Isso mesmo. Então, essas são as partes da planta. Dentro do fruto, nós sabemos que nós temos a sementinha, né? Que ela vai dar origem a outras plantas, que ela vai, né, reproduzir outras plantinhas. Então, nós vimos também que as folhas, elas vão participar do processo de respiração e produção de alimento, né, com a ajuda lá da clorofila, né? Então, vai acontecer o processo de fotossíntese, que ela vai se alimentar. E para isso, então, ela vai precisar da luz do sol. Muito bem, vai precisar da luz do sol para se alimentar. Ela vai precisar também da água. Então, vou fazer aqui um lago, né? Com alguns peixinhos, só para representar a água. E você vai fazer aí também. E vai precisar do solo, da terra, né? E vai precisar aqui do ar para poder respirar, né? Lembram lá do gás carbônico que tinha as queimadas, né? Os motores dos carros, a transformação gasosa que nós humanos fazemos, né? Então, a professora fez aqui um desenho rápido, mas vocês podem caprichar e fazer um desenho mais bonito e colorido, né? Para estar mostrando aí para sua professora que você aprendeu, tá bom? Então, pode continuar o seu desenho e deixar ele bem bonito, tá? E agora, eu vou propor para vocês uma experiência para vocês fazerem em casa, tá? Então, vocês vão precisar desses materiais aqui. Uma caixa, pode ser uma caixa de sapato que você tem aí na casa. Vai precisar de papelão, né? Então, você vai cortar o papel, pode pedir para um adulto, né? Vai cortar. De um lado, você vai cortar aqui e do outro ao contrário, né? Vai cortar ao contrário, tá? Vai colocar o papel assim dentro da caixa. Aqui o da professora não tá colando, mas o de vocês vai ficar bem melhor, né? Então, ó, sempre os furinhos que vocês fizerem na caixa vai ficar ao contrário. Então, um aqui, o outro ali. Vai plantar um feijão, vai fazer uma mudinha. Então, você vai precisar de um potinho, um pouquinho de terra, e a professora colocou aqui o feijãozinho, né, para ele nascer. Você vai colocar a plantinha dentro da caixa. Vai colocar dentro da caixa, fechar e vai observar durante a semana o que vai acontecer com essa plantinha. Então, estão aqui os materiais, né? Se você precisar de fita para colar a caixa, tesoura com a ajuda do adulto, o feijão e o copinho com a caixa de sapato. Muito bem. Então, vocês vão observar o que vai acontecer com a plantinha e vão anotar aqui. Então, essa é a tarefa, né? Vão fazer um passeio ao redor da sua casa, registrar registre por meio de desenhos os locais que vocês passarem aonde vocês verem que tem focos do mosquito da dengue. Então, vão observar e fazer o desenho aqui no quadro. E aqui, vocês vão anotar a experiência que a professora acabou de explicar. Então, pede para o adulto colocar para vocês a data, né, o dia, e vão desenhar como está se desenvolvendo essa plantinha. Combinado?
E na próxima aula a professora vai mostrar o que aconteceu com a plantinha dela, tá bom? Então, vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos? O nosso objetivo seria estudar as partes da planta e as suas funções. Então, nós vimos que as plantas elas têm raiz, caule, folha, flor e o fruto, que vai proteger a semente. A professora fez a pergunta: o que as plantas precisam para crescer e produzir o seu alimento? E, algumas respostas: sol, água, terra, ar. É isso mesmo. De tudo isso, as plantinhas vão precisar, para sobreviver. Então, vão precisar da água, como todo ser vivo precisa. Vai precisar do sol, da luz do sol. Vai precisar do ar. E vai precisar do solo, da terra. Então, nós conseguimos atingir os nossos objetivos de aprendizagem. Eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula e que, com certeza, eu estou esperando você fazer a sua experiência em casa. Não esqueça de anotar o que vai acontecer com a sua plantinha, tá bom? E eu espero você aqui na próxima aula. Beijinhos!